Quem que invalida o mandamento de Deus? Quem é capaz de distrair o povo, com coisas supérfluas? Sabe quem? Você não sabe ainda? Os religiosos. Eles é que fazem o possível de acontecer qualquer coisa, situações que fazem com que o povo se incline a essas coisas vãs. Na verdade, para beneficiar eles mesmos. Vão ganhar dinheiro através de alguma tradição e, obviamente, que o mundo aplaude. É tudo que o mundo agrada ao mundo, é ganhar muito dinheiro, é ser famoso, porque também ganha com essas ideias e filosofias. Foram os religiosos que mataram ao Senhor Jesus. Mas muito antes de Jesus existir, havia já uma profecia quanto a esses religiosos. Ouça o que Jesus diz. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você já pensou ouvir algo assim do próprio Deus? Primeiro, que você invalida o mandamento dele. Segundo, que te chama de hipócrita. Terceiro, você se aproxima de Deus apenas de boca e honra a ele apenas de lábios. Porém, o coração está longe de Deus. É muito séria essa afirmação, não é? Ouvir isso do Senhor Jesus. Invalidar é deixar de dar crédito ao mandamento de Deus. Será que tudo que você sabe, você tem uma resposta para dizer, ou seja, uma desculpa? E assim você usa seu argumento para justificar porque a palavra de Deus não é tão necessária assim. Será que você faz isso? Todo mundo peca. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso honrar meu pai nem minha mãe, porque já sou uma pessoa casada, já tenho filhos, família. Muitas pessoas estão dando desculpas por fazer o que fazem e acabam invalidando o mandamento de Deus para satisfazerem suas vontades. Aí, quando vão na igreja, dizem aquelas palavras bonitas, mas o coração está longe. O coração está em outras coisas, na família, na sua vontade, no seu trabalho, enfim, no seu egoísmo. Bem, eu queria aproveitar esse momento aqui para que você reflita sobre a sua vida. Pense, você diz o que para Deus? E quais são as suas atitudes depois das suas palavras? É sempre a mesma? Pensando mais no seu umbigo do que a Deus? Bem, aproveite esse momento, porque de repente você faz algo errado porque você nunca refletiu. Você nunca observou o que você tem feito. Muitas coisas que eu me deparei comigo mesmo foi quando eu raciocinei, quando eu coloquei a minha cabecinha para funcionar e avaliar aquilo que eu vivia com aquilo que estava escrito. Ouvir de Jesus que meus lábios dizem uma coisa que não sai do meu coração é muito duro isso. Mas ele fala assim com todos aqueles que se fazem distantes dele. Dizem palavras a Deus religiosas. Sabe aquelas palavras que já ouvem na igreja, do pastor, que a pessoa acaba se acostumando a falar? Pois é, essas palavras que são mais para cumprir sua parte diante de Deus, não quer dizer que expressam o que está dentro de você. E aí, acaba você se ausentando de quem você realmente é. É como se você estivesse falando comigo de forma superficial
e nada de você. Você fala das pessoas, do trabalho, dos familiares, mas você fica escondido diante de mim. Você não expressa a sua necessidade, seus erros, sua fraqueza. Isso, na verdade, é você não ser original com você mesmo. Aproveitando aquele tempo que você está comigo, você diz palavras para me agradar, porque de fato você está sem graça, você tem que amenizar a situação e dizer coisas agradáveis aos meus ouvidos. Mas no fundo, você diz mais porque está querendo preencher aquele momento comigo. Mas não que você seja verdadeiro, não é verdade? É isso que as pessoas fazem com Deus. Falam, mas não delas. Falam para pedir às vezes as coisas que devem ser resolvidas, mas elas, quem elas são, ficam à escondida, porque não quer se expor diante de Deus. Não querem se dispor porque, na verdade, não creem que Deus pode fazer alguma coisa por quem elas são. Não querem mudar para agradar a Deus. Quer sim que Deus faça tudo por elas. Muito triste, mas isso existe. E Jesus continua falando com esses que invalidam os mandamentos. E ele diz o seguinte: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Para se ensinar, se ocupam com aquele pensamento, é ou não é? E que pensamento? Um pensamento que é doutrina de homens. Ou seja, cadê Deus em tudo isso? Cadê a consideração a Deus? Simplesmente não existe. E é isso que acontece com todos os que dizem ser de Deus, mas não são. Esses que invalidam os mandamentos, eles fazem o quê? Ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Cuidado, ouvinte. Você e eu estamos em uma era onde muitas pessoas têm ensinado muitas coisas que não são baseadas em Deus, mas são doutrinas mundanas. E que isso acontece de forma sutil, através de filmes, movimentos, esses movimentos do mundo. Cuidado, muito cuidado, porque sem perceber, você pode estar falando igual às pessoas desse mundo, exatamente igual às pessoas dessa sociedade, rebelde, prepotente, se achando. Aproveite, ouvinte, cada conselho e reveja os seus conceitos.